Olá, amigos. Vamos falar do Evangelho? O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 15, que tem o título Fora da Caridade não há salvação, Allan Kardec nos fala sobre os seguintes itens. O que é preciso o espírito para ser salvo? A parábola do bom samaritano. O maior mandamento. A necessidade da caridade segundo São Paulo. Fora da igreja não há salvação. Fora da verdade não há salvação. Além das instruções dos Espíritos. Na abertura do capítulo, o codificador nos traz duas passagens do Novo Testamento. A primeira, do Evangelho de Mateus, no seu capítulo 25, dos versículos 31 a 46. A segunda, a parábola do bom samaritano, do Evangelho de Lucas, no capítulo 10, dos versículos 25 a 37. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentará-se no trono da sua glória. E, reunidas diante deles todas as nações, separará uns dos outros, assim como o pastor faz com os bodes e as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. E o rei então lhes dirá àqueles que estão à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porque tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Careci de teto e me hospedaste. Estive sem roupa e me vestiste. Estive doente, me foste, visitaste-me. Estive preso e foste me ver. O que os justos lhe perguntarão: Senhor, quando é que te vimos com fome e te demos de comer? Quando foi que te vimos com sede e te demos de beber? Quando foi que carecia de teto e te hospedamos? Quando foi que estava nu e te vestimos? Quando foi que estiveste doente e fomos te visitar? Quando foi que estava preso e fomos te ver? O que ele lhe responderá: Em verdade vos digo, que todas as vezes que fizeste a um dos mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizeste. E dirá àqueles também que estão à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Careci de teto e não me agasalhaste. Estive nu e não me vestiste. Estive doente e preso e não foste visitaste-me. O que eles lhes perguntarão: Senhor, quando é que te vimos com fome e não te demos de comer? Quando é que te vimos com sede e não te demos de beber? Quando é que esteve sem teto, doente, sem roupa, preso e não te assistimos? O que ele lhe responderá: Em verdade vos digo que todas as vezes que faltaste assistência a um dos meus irmãos, foi a mim mesmo que deixaste de fazê-lo. Ide então para o fogo eterno, e os justos para a felicidade eterna. Um doutor da lei, para tentar Jesus, resolve lhe fazer o seguinte questionamento: Senhor, qual o mandamento maior? O que Jesus lhe responde: O que está escrito na lei? O que lês nela? Amarás a teu Deus com todo o teu amor, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as forças. E ao próximo como a ti mesmo. Respondeste bem. Faze isso e viverá. O que ele lhe perguntou: E quem é o meu próximo? O que Jesus, tomando a palavra, lhe contou: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó foi assaltado, e os ladrões lhe deixaram coberto de feridas e semi-morto.
Nesse caminho descia um sacerdote, que vendo, passou adiante. Igualmente, um levita veio, observou e passou adiante também. Mas um samaritano, vendo aquela situação do homem que jazia no caminho, resolveu parar. Ali, deitou vinho e óleo nas suas feridas e colocou-o no cavalo e levou até uma hospedaria. Lá chegando, deu 2 denários para o hospedeiro e lhe disse: cuida bem deste homem e todas as despesas que estiverem a mais, o pagarei quando retornar. O que Jesus lhe perguntou àquele que fizeram o questionamento inicial? Qual desses 3 foi o mais próximo daquele homem que foi assaltado pelos ladrões? O que ele lhe respondeu? Aquele que usou de misericórdia para com ele. E o que Jesus lhe retrucou? Vai, fazes o mesmo. Toda a moral do Cristo está contida exatamente na questão da caridade e da humildade. São as 2 virtudes que ele sempre exemplifica e coloca como a verdadeira felicidade nossa. Totalmente contrária do egoísmo e do orgulho, o que ele não cansa de combater. E Jesus não coloca a caridade apenas como sendo uma necessidade para ser cumprida, mas sim como a meta essencial para a nossa felicidade. O que ele dá sempre como exemplo. Com relação ao quadro do juízo final, o que nós podemos entender em relação ao que foi contado nessa passagem de Mateus, fica para nós aquela situação de envolvimento maior do que quer dizer aquilo que foi contado dentro dessa passagem. Tirando o aspecto alegórico, as fantasias, as observações que mais chamam a atenção do que outra coisa, nós vamos entender que Jesus precisava fazer com que isso chamasse a atenção daqueles homens que ainda tinham parcos conhecimentos da parte espiritual e não podia sair do contexto do que eles viviam. E não deixava de explicar verdadeiramente o que ele queria passar através da sua mensagem, que era verdadeiramente que a felicidade está reservada para aqueles que fazem as coisas boas e a infelicidade para os homens maus. Numa outra parte desse mesmo capítulo, Allan Kardec nos traz uma passagem do Evangelho de Mateus. Os fariseus, sabendo que Jesus tapara a boca dos saduceus, um deles, que era doutor da lei, veio lhe perguntar: Mestre, qual é o mandamento maior da lei? O que ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tem um segundo que é semelhante ao primeiro: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos estão contidos toda a lei e os profetas. Caridade e humildade, eis a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho, eis a perdição. E estas sentenças, elas estão contidas exatamente todos os preceitos quando Jesus afirma: amarás a teu Deus com toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. E ratifica também quando ele nos informa que o amor a Deus e o amor ao próximo estão contidos no 2º mandamento: amarás a teu próximo como a ti mesmo. O que nos encerra exatamente a explicação a respeito de que nós devemos sempre amar. O amor ao próximo é verdadeiramente aquilo que nós devemos utilizar como objeto único para a nossa salvação. O que Jesus ratifica que ninguém pode amar a Deus se não amar ao próximo. E ninguém pode amar ao próximo sem amar a Deus. O que Allan Kardec nos coloca e fecha esse entendimento
na seguinte sentença: fora da caridade não há salvação. Numa outra parte deste capítulo, Kardec também nos traz uma passagem da Epístola dos Coríntios, onde o apóstolo Paulo faz observações e orientações a respeito da caridade. O mesmo nos informa que, ainda que ele tivesse o dom de falar a língua dos anjos, que tivesse o dom de profecia e conhecer todos os mistérios, e que tivesse a maior fé possível, mas que lhe faltasse a caridade, ele nada seria. E que dentre as três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade, uma vez que todos podem praticar. Ele coloca a caridade acima mesmo da fé e faz uma conceituação que a verdadeira caridade não se restringe apenas à beneficência, mas sim num conjunto de todas as qualidades do coração, que inclui a bondade e a benevolência para com o próximo. Enquanto a sentença fora da caridade não há salvação assenta um princípio universal e abre para todos os espíritos a felicidade suprema, os dogmas fora da igreja não há salvação e fora da verdade não há salvação restringem uma fé especial, particular, exclusiva, o que afasta os filhos de Deus, ao invés de uni-los. Nas orientações dos Espíritos, o mestre Lyonês nos traz uma mensagem de Paulo o Apóstolo, que nos fala sobre fora da caridade não há salvação. O benfeitor nos afirma que, através dessa máxima, estão contidos a felicidade do homem, tanto no céu como na terra, e que nós viveremos aqui em paz, à sombra deste estandarte, e que nada exprime com maior exatidão os pensamentos do nosso Mestre amado Jesus e os deveres do homem, que através desta máxima, que é de ordem divina, que nós também devemos agradecer pela possibilidade de conhecermos e gozarmos das orientações à luz da doutrina espírita, que nos faz melhor compreender as orientações do nosso Mestre amado e que nos transforma em melhores cristãos. E que nós devemos também nos esforçarmos para que os nossos irmãos vejam que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só coisa, visto que todos aqueles que praticam a caridade são discípulos do Cristo. Que após a leitura deste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação, possamos estar um pouco mais caridosos e vivenciarmos essa virtude. Que Jesus nos ampare, que Jesus nos abençoe. Muita paz, boa leitura.